Olá, boa noite a todos. Eu sou Natália Lázari, nutricionista, coordenadora do curso de pós-graduação Nutrição e Oncologia do Instituto Racine. E hoje, para conversar conosco, trouxe aqui a nutricionista Letícia Carniato, em breve eu a apresentarei, para nos atualizar sobre o Vigitel. Só antes eu gostaria de dar um recado, quem estiver nos acompanhando nós temos a forma de acompanhar a palestra de hoje pelo Racine Online ou pelo Instagram. Caso no Instagram, próximo às 8 horas, vocês fiquem aí por alguns segundos fora, sem a apresentação, em breve ela será retomada, porque a gente tem um tempo aí fixo para poder liberar essa apresentação para vocês, mas em 10 segundos logo vocês retomam o acompanhamento da apresentação. Então, vamos lá. A Letícia Nascimento Carniato, ela é nutricionista, graduada pela Universidade São Judas Tadeu. Ela é especialista em nutrição oncológica pela Fundação Antônio Prudente e desde 2016 atua na área de nutrição oncológica, tendo exercido função de residente de nutrição e nutricionista clínica titular desde 2008 até o presente momento no AC Camargo Cancer Center e é docente do Instituto Racine. Letícia, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Agora é com você. Olá a todos, boa noite, um prazer um pouquinho sobre o Vigitel. Eu vou compartilhar minha tela e aí a gente já vai conversando aí sobre o tema da aula. Vocês conseguem ver a tela? Dá para ver? Sim. Sim? Bom, peraí. Como a Natália já me apresentou, então meu nome é Letícia, já falou um pouquinho das minhas qualificações, né, formações, e hoje o assunto da aula é o Vigitel. Então a gente tem que entender o que é o Vigitel, que traz informações de tanta importância para a gente aí na atuação, tanto na prática quanto para o desenvolvimento de publicações científicas, enfim, ele traz a situação do país, né, com relação à alimentação. Então, é muito importante que tenhamos acesso e conhecimento dessa pesquisa que acontece. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é e para que serve o Vigitel, como que eles fazem essa amostragem, então, como é que eles selecionam as pessoas que participarão do Vigitel, como é feita a coleta de dados, quais foram os resultados obtidos pelo último Vigitel publicado e qual que é a relação do Vigitel com as doenças crônicas não transmissíveis. Então, o que é e para que serve? Então, primeiro vamos ver qual que é a carinha, né, da publicação. Então, a venda é proibida, tá? Então, a gente consegue também o download pela internet. E eu deixei a foto aí, tanto do 2018 quanto do 2019. Então, eles sempre são referentes ao ano anterior, né? Os dados do ano anterior do que o ano que a gente está agora. Então, o último é 2019, estamos em 2020, foi publicado esse ano. O nome dele já diz bastante sobre o que é o Vigitel. Então, Vigitel é a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Então, o nome já responde basicamente o que é e para que serve. Então, ele traz para a gente as estimativas sobre a frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com relação ao ano da publicação, no caso aí que a gente vai discutir hoje vai ser o de 2019. Então, qual que é a função? Para que serve? Então, nós vamos utilizar o Vigitel para monitorar a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para essas doenças crônicas não transmissíveis. Então, entre doenças crônicas não transmissíveis, nós vamos citar diabetes, obesidade, câncer, hipertensão arterial, doenças respiratórias crônicas, cardiovasculares. Então, todas as doenças crônicas que nós temos e os seus principais fatores de risco são questionados nessa pesquisa.
Então, vamos entender o que a gente tem aí dentro de doenças crônicas não transmissíveis. Elas são responsáveis por 71% das mortes que ocorreram em 2016. E no Brasil, 74% do total de mortes que ocorreram. E os principais fatores de risco são fatores de risco que são evitáveis. Então, a população pode deixar de se expor a esse fator de risco a partir do momento que ela tem conhecimento e também um pouco de vontade de deixar esse hábito visando a sua melhor saúde, melhor qualidade de vida. Então, os principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis são tabagismo, o consumo alimentar inadequado, o sedentarismo, ou seja, a inatividade física, e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. E dentro do quesito de política pública, nós temos que entender o perfil epidemiológico, monitorar os fatores de risco e, a partir daí, traçar programas de prevenção. Então, o Vigitel, ele monitora essa frequência. Nós temos dentro dele também a evolução das doenças crônicas não transmissíveis desde 2006, que foi sua primeira publicação. A partir dele foram formadas políticas públicas, e aí eu citei aqui 3 grandes grupos de políticas públicas que foram desenvolvidas. Então, nós temos o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, de 2011 até 2022, o Plano Regional e o Plano Global para a Prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Organização Mundial da Saúde. Então, entendendo aí um pouquinho do que e qual que é o objetivo, antes da gente falar do que, quais foram os resultados e como é que a gente pode atuar frente aos resultados do Vigitel, vamos entender como é feita a amostragem. Então, como eles selecionam as pessoas que vão responder esse questionário. Então, é feito um sorteio pelas linhas telefônicas da cidade, e esse sorteio é sistemático e ele é estratificado por CEP. Então, as linhas são sorteadas e ressorteadas, e na segunda parte da amostragem, eles vão selecionar um adulto, maior, ou seja, uma pessoa com 18 anos ou mais, residente no domicílio sorteado. É sempre importante lembrar que esse tipo de sorteio, eles fazem de uma forma para que haja uma correção. Então, assim, para que não tenha um domicílio que tenha uma vantagem, ou seja, que ele possa ser sorteado, com mais do que um outro domicílio. Então, eles colocam um peso. Então, domicílios com mais de uma linha telefônica e domicílios habitados por mais pessoas. Feito isso, esse peso ele vai igualar a composição sociodemográfica e aí vai propiciar que todos tenham a mesma chance de participar da pesquisa. A coleta de dados, ela vai ser feita por telefone e sempre vai utilizar um computador. Então, a pessoa responsável pela pesquisa vai entrar em contato e essa ligação, vamos supor que a pessoa que vai responder a pesquisa não possa responder naquele momento, eles tentam ligar diversas em outros horários, de acordo com a possibilidade daquele domicílio de participar. Entretanto, se for inviabilizado, aí acaba ocorrendo um outro sorteio e assim sucessivamente até que atinja o número de domicílios e pessoas para participarem. Então, o questionário ele vai abordar as características demográficas e sociodemográficas dos indivíduos, as características do padrão alimentar e de atividade física associados à ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, o peso e a altura, lembrando que essa informação é referida, e muitas vezes os pacientes, as pessoas têm uma grande dificuldade, subestimam o peso, acabam colocando um pouquinho a mais na altura, principalmente o pessoal que não está tão satisfeito com a sua altura, acha que podia ser um pouquinho maior, enfim, ou que não tem o hábito de se medir também. Então, às vezes, a gente pega um idoso e ele acaba referindo a sua altura de quando ele estava no exército, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essa informação, mas a gente pode utilizar aí como uma forma de ter acesso à informação. Frequência do consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, a sua autoavaliação do estado de saúde, se ele realizou exames de detecção precoce para câncer em mulheres,
se possui plano de saúde e questões relacionadas a situações de trânsito. Então, eu deixei aqui uma fotinho do começo do questionário, e aí tudo que tiver em preto é a parte que o entrevistador vai ter que perguntar. E a partinha em vermelha é as respostas, então, do entrevistado. Então, ele vai perguntar o número de moradores, a quantidade de adultos, e a partir daí começa toda aquela parte de perguntas que a gente já tinha citado no slide anterior, né, sobre a questão sociodemográfica, enfim, grau de instrução. Aqui embaixo, a parte de peso, altura. Perguntas com relação à alimentação, então um questionário de frequência alimentar também é muito importante para a gente observar a frequência aí de doenças crônicas não transmissíveis. Nós sabemos que tem alimentos que vão propiciar o desenvolvimento de algumas doenças crônicas não transmissíveis e alguns outros alimentos que são fatores protetores, então é importante que a gente questione e tenha essa informação. Então, o questionário de frequência alimentar ajuda bastante. E então a gente pergunta tanto de frutas, verduras, legumes, enfim, na forma crua, na forma de sucos, bebidas açucaradas. Então, são perguntas importantes. Se utiliza o consumo de diet, light, zero. Aqui também a gente continua falando um pouquinho de alimentos naturais ou básicos, então ou alimentos na forma como a gente encontra ele na natureza, digamos assim, né, entre aspas. Também entra na parte de produtos industrializados, então a gente tem que lembrar que os alimentos minimamente processados, então, né, essa primeira parte, o ideal seria que houvesse uma frequência e um consumo adequado, e quando a gente entra nos alimentos industrializados, ultraprocessados, a recomendação é que seja a exceção, né, e não a regra, como a gente tem observado dentro do consumo alimentar da população brasileira. Com relação ao consumo de bebidas alcoólicas, então a frequência que se consome muitas doses, né, num mesmo momento, no mesmo dia. Relaciona também a prática de atividade física e qual é o tipo dessa atividade física, a frequência. Se além da atividade física realiza algum tipo de atividade no deslocamento, então no trajeto até o trabalho, até a escola, enfim. Atividades domésticas, como faxinas, que acabam exigindo um pouco mais do estímulo físico, então também entra aí como algum tipo de atividade. A exposição à televisão, celular, quanto tempo essa pessoa gasta em frente à TV, em frente ao celular, ou seja, o nível de sedentarismo, né? Então, quanto tempo fica nas suas horas vagas utilizando esse tipo de aparelho eletrônico. Sobre o tabagismo, então, quanto fuma, qual a frequência, as frequências de cigarros, maços, pacotes. Cigarros eletrônicos também é questionado. E no finalzinho da pesquisa, a autoavaliação do estado de saúde, se realizou os exames de detecção para câncer em mulheres, questão de gravidez, diabetes, insulina. Então, ele vai perguntando basicamente toda a parte de doenças crônicas, então, para a gente ter essa informação. E também questiona quanto ao hábito de beber e dirigir, né? A gente sabe que de algum tempo para cá houveram diversas políticas públicas para conscientização da população que não se deve beber e dirigir. Então, o Vigitel também questiona isso, mas o paciente, algumas perguntas ele pode não responder por uma opção dele. Pergunta também sobre se recebe algum tipo de benefício do governo, Bolsa Família, enfim. E aí o entrevistador ainda pode acrescentar alguma observação que ele julgar importante, que foi informada aí durante a pesquisa.
Dentro dos resultados, então, é o que a gente mais utiliza, né? O que a gente tem de dados e para a gente trabalhar em cima e melhorar a qualidade da saúde da nossa população. Então, quando a gente pensa no tabagismo, então, atualmente, sabe-se, existem diversas campanhas, enfim, estimulando que as pessoas cessem o tabagismo, né? E na própria embalagem do cigarro acaba trazendo aí as informações dos riscos de fumar, e ainda assim a gente nota que boa parte da população ainda fuma. Então, se a gente pegar aqui em Rio Branco, 17% dos homens fumam. Em São Paulo, 16%. Então, é uma quantidade razoável aí, quase um quinto dos homens aqui em São Paulo, por exemplo, ainda fumam. A incidência de fumantes em mulheres é menor do que quando comparado aos homens, mas a gente observa também que 14% em Porto Alegre é uma quantidade bem significativa. Excesso de peso. Então, nós, enquanto nutricionistas, né, não deixaríamos de falar de um fator de risco tão importante aí para desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Lembrando que aqui, né, observar bem que nesse slide a gente está tratando como excesso de peso o IMC maior ou igual a 25. Então, o limite aí para adultos, tá? Lembrando que geralmente a gente utiliza o corte diferente para idosos. E aí nós temos que aproximadamente de 50% a 60% da população em todos os estados está em sobrepeso ou obesidade. É um número muito significativo e que a gente tem muito trabalho aí pela frente para mostrar que não que a gente não quer que todo mundo tenha o corpo magro e aquele padrão estereótipo de beleza que é tão divulgado pela mídia. A gente espera que as pessoas tenham saúde e qualidade de vida. Por isso que é tão importante a gente manter um peso adequado, tá? Sabemos que o IMC não é a melhor forma de avaliação nutricional, mas uma população que tende ao sedentarismo, ele traz, geralmente, né, pessoas sedentárias que têm o IMC alto, acabam, né, na avaliação física, enfim, por outros métodos, a gente observa que essa população realmente tem um excesso de gordura acumulada. Quando a gente pensa em obesidade, né, então o IMC maior ou igual a 30, tem uma incidência menor do que o excesso de peso, menor do que o sobrepeso, mas aproximadamente 25% aí, tanto de homens quanto mulheres, apresentam-se em obesidade. E não tem nem como, né, não voltar a falar. Olha aí quanto trabalho a gente tem. 1/4 da população em obesidade e aproximadamente metade da população em excesso de peso. Então, precisamos trabalhar e conscientizar essa população da importância de se manterem no peso adequado. O consumo de frutas, verduras e legumes, eu coloquei 4 gráficos no mesmo slide, diferente aí do padrão que eu vinha mantendo, porque aqui a gente vai falar o consumo de frutas e hortaliças em 5 ou mais dias da semana, que seria o ideal para homens e para mulheres. Então, aqui a gente observa que as mulheres acabam consumindo mais frutas, verduras, legumes, enfim, do que os homens, mas ainda assim é uma quantidade pequena, porque todo mundo deveria consumir. Então, aqui a gente está falando em 5 ou mais dias da semana, e aqui a gente está falando quem consome de 5 ou mais porções diárias de frutas. Lembrando que a nossa recomendação aí pelo Guia Alimentar para a População Brasileira vai de 3 a 5, mais ou menos, porções. Então, aqui seria o nosso ideal, né? Umas 5 porções. Então, são pouquíssimas pessoas que consomem o adequado. E poucas pessoas que consomem, que simplesmente têm o hábito aí de consumir uma porção durante 5 ou mais dias na semana.
Mulheres têm um hábito alimentar aí de frutas, verduras e legumes melhor do que o dos homens, mas também precisa melhorar. Lembrando que atualmente a gente sabe que frutas, verduras e legumes têm um alto risco aí de conterem agrotóxicos, né? Porque foi a forma que a indústria encontrou para preservar e disponibilizar uma grande variedade de frutas, verduras e legumes, inclusive aqueles que não são da época. Então, algumas pessoas falam: a gente não consome porque é caro, né? Como é que eu vou ter o hábito de consumir algo que eu acabo não tendo condição financeira para comprar? Então, a nossa recomendação é, claro, sempre que possível, priorizar as frutas, verduras e legumes orgânicos. E principalmente consumir aqueles da época. Não adianta eu estar no verão e resolver comer uma fruta do inverno. Para essa fruta estar ali, né, naquela época que não seria o natural, é apenas com muito agrotóxico, enfim, com muita manipulação da indústria agrícola. Então, a gente tem que se conscientizar e entender. É ideal consumir aqueles que são daquele momento. O consumo de refrigerantes em 5 ou mais dias da semana. Então, os homens acabam consumindo mais refrigerante do que as mulheres, mas a gente ainda vê cerca aí de 25, 20% dos homens consumindo refrigerante 5 ou mais dias da semana, e as mulheres não estão muito atrás aí de 10 a 20% mais ou menos do consumo de refrigerantes, bebidas açucaradas. E aí a gente consegue até fazer uma associação com o que a gente viu ali no começo. Eu tenho uma grande quantidade de pessoas consumindo refrigerante, que é uma bebida açucarada, um baixo consumo de frutas, verduras e legumes, e aí, né, a gente não pode usar apenas um ou outro alimento para dizer que isso leva à obesidade, mas a gente já começa a ver população que não consome, não se alimenta adequadamente, acaba sendo, né, tendo um peso acima do ideal e acaba desenvolvendo aí outras doenças crônicas não transmissíveis também. Quando a gente compara o consumo dos minimamente processados com os ultraprocessados. Então, minimamente processados são aqueles alimentos que sofreram a mínima manipulação na indústria. Nem tudo a gente consegue comprar in natura. Então, assim, eu sempre falo assim: eu não como nada processado, né? Vamos pensar assim. Então, minimamente processado, um suco, a laranja processado, eu posso comprar o suco integral de laranja, por exemplo, e um ultraprocessado seria o refrigerante de laranja. Então, para a gente entender aí essa diferença. Então, às vezes, o alimento processado pode nos ajudar, mas os ultraprocessados acabam sendo aqueles alimentos que sofreram muita adição de diversos alimentos, né, diversos produtos que a gente não sabe nem o que é quando a gente vai ler o rótulo e acabam tendo uma alta densidade energética, uma grande quantidade de açúcares e gorduras. Então, primeiro aqui, a gente vai pensar nos alimentos protetores para as doenças crônicas não transmissíveis, que tinham consumido no dia anterior da pesquisa. Então, as mulheres acabaram consumindo mais do que os homens, então aí de 25% a 47%, e os homens de 20% a 37%. Então, a mulher, pelo que a gente vem observando aí, tem um hábito alimentar melhor do que o dos homens. Com relação ao consumo de alimentos ultraprocessados, também no dia anterior da entrevista, a gente vê que, né, 1/4 mais ou menos da população tinha consumido algum tipo de alimento ultraprocessado na véspera. Então, é um hábito que a gente tem que estimular a ser a exceção, né? Como eu falei no começo. Então, não é para o paciente e para a pessoa que a gente está entrevistando ou conversando ter o hábito e ter esse tipo de alimento com frequência em casa para fazer hábito da alimentação diária, por exemplo. A prática de atividade física. Então, quando a gente pensa em atividade física intensa, moderada, então de 150 minutos por semana, os homens acabam praticando mais atividade física do que as mulheres, né, variando aí de 43% a 56%, e as mulheres de 27% a 48%. A inatividade física ainda também é bem presente, então variando aí entre 10% e 19%, tanto para homens quanto para mulheres. E aí mais um fator aí de risco para o desenvolvimento do excesso de peso, sobrepeso, obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis.
O consumo de bebidas alcoólicas, a gente tem que lembrar que a recomendação é diferente, tanto para homens quanto para mulheres. Os homens acabam tolerando um pouco mais, mas 5 doses é uma quantidade alta. Então, é o percentual de homens que nos últimos 30 dias consumiram de 5 ou mais doses de bebidas alcoólicas em uma mesma ocasião. E aí a gente observa que de 20 a 30% mais ou menos dos homens que foram entrevistados consumiram uma grande quantidade de bebida alcoólica no mesmo dia. Para mulheres, a pergunta muda um pouquinho, então, consumo de 4 ou mais doses de bebidas alcoólicas na mesma ocasião. A porcentagem é menor do que o dos homens, então variando aí de 7 a 18%, mas ainda assim, né, 20% em Salvador, por exemplo, consumindo uma grande quantidade de bebida alcoólica numa mesma situação. Autoavaliação de saúde, então avaliação negativa, então poucas pessoas se avaliaram, né, avaliaram que sua saúde não estava adequada, tanto entre homens quanto entre mulheres. E diversos outros dados são questionados, eu citei alguns dos principais. E aí, eu deixei aqui essa tabela, ela ficou um pouquinho distorcida, porque para ampliar, para caber no slide, né? Mas só para a gente ver aí. Então, como eu falei lá no começo, a gente tem a evolução, desde 2006 até o último Vigitel publicado. Então, a gente observa uma melhora aí na porcentagem de fumantes. Então, em 2006, tínhamos aí 19,5% de homens e 12,4% das mulheres fumantes, reduzindo aí para 12,3% para homens e 7,7% para mulheres. Então, houve uma redução e isso pode ser fruto aí de uma boa instituição, uma boa orientação das políticas públicas que foram desenvolvidas aí desde 2006 até os dias atuais. Quando a gente vai avaliar excesso de peso e obesidade, a gente observa uma piora dos resultados obtidos pelo Vigitel. Então, nós começamos aí de 47% e 38% mais ou menos de sobrepeso, que aumentamos para 57%, aproximadamente 54%. Então, houve um aumento aí bem significativo, principalmente para as mulheres. E da obesidade também houve aumento. Então, era aproximadamente 12% aí, tanto para homens quanto para mulheres, que subiu aí para aproximadamente 20%. Então, nós temos que conscientizar. Então, as políticas públicas a gente observa que funcionou, né, para o tabagismo, ainda precisa melhorar significativamente para a questão de excesso de peso. O consumo de frutas e hortaliças melhorou, o consumo de feijão melhorou, houve uma redução aí do consumo de refrigerantes, uma melhora da prática de atividade física no lazer. Então, a gente observa que algumas políticas têm funcionado, outras precisam aí de melhora. E o nosso, um fator bem importante é orientar a redução aí do consumo abusivo do álcool, que começou essa pesquisa aí com 7,8% para mulheres e aumentou, né, de 13,3%. Então, né, mais um fator aí que nós devemos trabalhar com muita cautela. E qual que é a relação do Vigitel com as doenças crônicas não transmissíveis? Então, o que são doenças crônicas não transmissíveis? São aquelas doenças cardiovasculares, respiratórias, crônicas, diabetes, neoplasias, e elas são multifatoriais. E mesmo sendo multifatoriais, elas têm basicamente os mesmos fatores de risco e alguns hábitos protetores também acabam, né? Se você pratica os fatores protetores, você acaba se prevenindo aí de basicamente todas as doenças crônicas não transmissíveis. Então, basicamente, as doenças crônicas não transmissíveis, elas vão estar associadas ao tabagismo, uma alimentação inadequada, o etilismo e a inatividade física. Então, são 4 grandes pilares que nós, enquanto profissionais da saúde, temos obrigação de orientar o paciente, e esse paciente tem que entender que são fatores modificáveis. Então, é diferente de falar, você tem diabetes por hereditariedade. Então, é um fator que a gente não consegue mudar. Infelizmente, né, tem esse fator genético. Mas quando são fatores modificáveis, são hábitos do paciente,
nós devemos orientar e fazer o possível para conscientizar essa pessoa. E aí, essas doenças crônicas não transmissíveis, nós devemos monitorar, que é o principal papel do Vigitel. Então, nós vamos monitorar a exposição aos fatores de risco, monitorar a morbidade e a mortalidade das doenças crônicas não transmissíveis, e nós vamos avaliar se há efetividade nas ações que foram desenvolvidas para a gente promover a saúde e reduzir aí o risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, um dos primeiros que a gente mostrou os resultados foi a obesidade. A gente sabe que a obesidade, né, além de toda a questão psicológica, além da questão, às vezes, de aparência, enfim, que podem incomodar a pessoa obesa, existem fatores de saúde que também estão relacionados. Então, pessoas obesas têm um maior risco para desenvolver hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, apneia do sono, osteoartrite, diabetes, câncer. Então, olha quantas doenças a gente consegue prevenir quando a gente consegue orientar e conscientizar o paciente a manter um peso adequado. Como a Natália falou, né, minha especialização é oncologia e eu não deixaria de falar sobre fatores de risco e não puxar um pouquinho de sardinha para o lado da oncologia. Então, a gente tem pesquisas que apontam que estar acima do peso pode levar ao desenvolvimento de 13 tipos de câncer. Então, aumenta o risco de desenvolver mais de 13 tipos de câncer. Então, né, eu sempre falo assim, se isso aqui não choca, que são diversas doenças, e são doenças que você vai carregar aí para o resto da vida, quando a gente fala do câncer, acaba suando e tendo um efeito um pouco mais forte. Então, o desenvolvimento de câncer de esôfago, mama após menopausa, pâncreas, rim, intestino, enfim, são diversos tipos de câncer que a gente pode prevenir. Esse dado é do Reino Unido, mas isso não muda, né, para os outros países, tá bom? Com relação à inatividade física, a gente sabe que o sedentarismo é o quarto maior fator de risco de mortalidade global. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 3,2 milhões de mortes por ano em todo o mundo são atribuídos à falta de atividade física. E a gente observa, né, e vem observando que a inatividade física, que era tão comum nos adultos, hoje em dia acaba sendo muito prevalente nas crianças. Crianças que antigamente saíam para correr, brincar, jogar bola, enfim, hoje em dia acabam passando boa parte do seu tempo em frente à TV, em frente a tablets, mexendo em celulares, e isso acaba também prejudicando a qualidade de vida na fase adulta também, dessas crianças que já desenvolvem a obesidade na infância. E a atividade física, diferente aí da obesidade, ela é um fator protetor. Então, ela ajuda a prevenir o câncer coloretal, o câncer de mama após menopausa, câncer de endométrio, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, e também ajudam a ter um melhor controle de peso. Consequentemente, se eu controlo o peso, eu acabo prevenindo todas aquelas outras doenças que são fatores de risco para desenvolver quando se é obeso. Então, nós devemos e podemos estimular a prática de atividade física nos nossos atendimentos. Claro que a atividade física ela deve ser sempre realizada com acompanhamento, com orientação de um médico, de um fisioterapeuta, do educador físico, mas nós podemos estimular e fazer com que esse paciente, né, que tenha um insight de falar, nossa, eu preciso melhorar o meu peso e eu preciso começar a me movimentar para ter uma melhor qualidade de vida. O tabagismo, então, é o fator de risco, né, bem importante para o desenvolvimento de uma série de doenças crônicas não transmissíveis e é líder global entre as causas de morte evitável. Então, a gente sabe que cessar o tabagismo não é fácil, não é acordei hoje, não vou mais fumar, e o paciente consegue, assim, nessa facilidade que parece quando a gente fala, né? Mas a gente sabe que esse risco né, que é um risco muito grande e que quando a gente orienta o paciente, ele tem que, né, entender o valor da vida.
e que se ele está se expondo a um fator de risco voluntariamente, ele está aumentando aí o seu risco de ter uma pior qualidade de vida. E é sempre na qualidade de vida o nosso, né, onde a gente vai trabalhar bastante, onde a gente vai mostrar para o paciente, olha, não é bom fumar, porque se, né, não é só o tabagismo, não é só você, a família toda acaba sofrendo com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E essa imagem eu gosto bastante, que foi uma campanha que foi feita mostrando as pessoas que adoecem por causas atribuíveis ao tabaco. Então, né, 4.777 mortes, mais ou menos, por doenças cardíacas devido ao fumo, aproximadamente 400 mil mortes por DPOC, 120 mil por pneumonia, 60 mil, mais ou menos, por AVC, 47 mil por outros tipos de câncer e 27 mil por câncer de pulmão. Então, olha a incidência de diversas doenças aí atribuídas ao tabaco e que podem também levar à morte. E aqui embaixo a gente tem as mortes anuais atribuíveis ao tabaco. Então, olha, né, a frequência de óbitos por tabaco, né? A gente fala tanto de que existem diversos fatores e eu brinco, né, com os meus pacientes no consultório. Além de fazer um bem, né, próprio, acaba fazendo um bem para as pessoas ao redor, então que acabam sendo os fumantes passivos. E aí a brincadeira é sempre falar, e o bolso também agradece, né? Acaba economizando um pouco aí quando consegue cessar o tabagismo. Então, o paciente sempre vai sair lucrando quando ele consegue cessar o tabagismo. Além do tabagismo, nós temos também o etilismo, e a gente observa aí, né, pela pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que o consumo nocivo do álcool foi responsável por 5,9% do total de óbitos em 2012. Um dos principais fatores de risco para incapacidade, principalmente em jovens, está relacionado como fator causal de mais de 200 doenças e lesões, como cirrose hepática, câncer, distúrbios neurológicos e a exposição a acidentes e violências. Então, a pessoa acaba perdendo um pouquinho aí do senso, enfim, de direção, acaba se tornando mais violenta porque está sob o efeito do álcool, e aí isso acaba também trazendo prejuízos não só para a própria pessoa etilista, quanto para as pessoas ao redor. E aí também, falando do câncer, o consumo de bebidas alcoólicas pode propiciar o desenvolvimento de 7 tipos de câncer, e as pesquisas mostram que aproximadamente 3 ou mais drinks por dia também podem aumentar aí o risco de desenvolver o câncer de estômago e pancreático. Sempre que eu falo da bebida alcoólica, algumas pessoas me questionam, mas e o vinho? A gente sabe que o vinho ajuda aí na prevenção de doenças cardiovasculares, acabam, né, trazendo resveratrol, enfim. Então, a gente sabe que ajuda, né, na prevenção, mas o consumo é um cálice. E um cálice é muito pouquinho. E quando as pessoas fazem uso de bebida alcoólica, geralmente o consumo é excessivo. Então, não é que a bebida alcoólica ela é proibida, mas o consumo tem que ser moderado. E quando a gente associa o tabagismo e o etilismo, a gente aumenta ainda mais o risco de desenvolver tumores de boca, faringe, laringe e esôfago. Com relação à alimentação inadequada, a gente sabe que consumindo alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcar, a gente desenvolve aí a obesidade também e a gente pode alterar alguns exames, como colesterol, pode haver o aumento da glicemia, esse paciente pode desenvolver hipertensão arterial. E os alimentos ultraprocessados, fast food e guloseimas acabam sendo os alimentos que contêm a maior quantidade desses nutrientes que não são necessários para a nossa alimentação. Além disso, a gente sabe também que o consumo desses alimentos acabam sempre sendo associados ao consumo de refrigerantes, e se a pessoa se sente satisfeita, enfim, eles são mais gostosos, né? As pessoas falam que tudo que é gostoso não pode, então, e acaba também reduzindo o consumo de frutas, verduras e legumes.
E aí eu trouxe esse artigo, que eu acho ele bem bacana, e que ele relacionou o consumo de bebidas açucaradas com o risco de desenvolver câncer. E aí ele traz a discussão, né, que o consumo dessas bebidas açucaradas aumentou nas últimas décadas e que o consumo de bebidas açucaradas ela vai gerar um impacto na saúde cardiometabólica, ou seja, ela vai ajudar no desenvolvimento aí, no aumento do peso, no aumento da obesidade, na incidência de diabetes tipo 2, maior risco de hipertensão e também aumenta o risco aí de desenvolver morte cardiometabólica. E aí ele traz como hipótese que o índice glicêmico ele está associado com carcinomas relacionados ao diabetes, então câncer de fígado, pâncreas, endométrio, colo retal, mama, bexiga, e o risco de desenvolver o câncer de próstata, e que apesar do açúcar parecer um fator de risco, outros compostos químicos também podem estar relacionados. Então, as bebidas que contêm caramelo, como os refrigerantes, sucos naturais que podem conter pesticidas. Mas nós observamos aí que bebidas açucaradas podem auxiliar também no depósito de gordura visceral e, consequentemente, promover a carcinogênese por meio de alteração de secreção de adipocinas e sinalização celular, que o alto índice glicêmico ou carga glicêmica de bebidas açucaradas pode levar ao aumento da glicemia e aumento do risco de desenvolver diabetes tipo 2, e que estão potencialmente envolvidos com a carcinogênese mamária. Então, esse estudo trouxe como resultado que o consumo de bebidas açucaradas, então aquelas bebidas que têm em média 10,7 gramas de açúcar para cada 100 ml, e isso inclui o suco natural 100% da fruta, se chegar a essa quantidade de açúcar, está associado a um risco aumentado do desenvolvimento de cânceres em geral e câncer de mama. E eles não conseguiram relacionar o consumo de bebidas adoçadas artificialmente. E eles justificam que o poder estatístico pode ter sido limitado. Então, quando a gente fala de consumo de bebidas açucaradas, uma alimentação inadequada, a gente observa que os estudos já vêm mostrando e já conseguem associar essa alimentação inadequada com o desenvolvimento tanto de câncer quanto com outras doenças crônicas não transmissíveis. E aí, falando de fator protetor, esse outro estudo vai associar a prevenção de alguns tipos de câncer com alimentos minimamente processados. Então, é um estudo realizado aqui no Brasil. Então, ele trouxe 1.740 casos e controles de cânceres de cabeça e pescoço. Foi um estudo de julho de 2011 a julho de 2017. Foi um estudo multicêntrico, então com o Hospital de Goiás, aqui de São Paulo e do Espírito Santo. E ele relacionou tabagismo, etilismo, higiene oral, índice de massa corpórea e o questionário de frequência alimentar. E ele traz para a gente, como fator de risco, o álcool, o tabagismo, infecção pelo HPV, uma dieta pobre em nutrientes, e como fator protetor, o consumo de alimentos minimamente processados, ou seja, frutas, verduras cruas, vegetais, raízes, sementes, tubérculos e alguns produtos de origem animal. O tipo de tumor com o consumo de alguns alimentos. Claro que sabe que nenhum alimento sozinho vai ter o poder de melhorar a imunidade, melhorar, gerar prevenção. Então, por exemplo, vou comer maçã e eu não vou desenvolver um câncer de laringe. Mas ele consegue trazer aí que o consumo frequente desses alimentos pode ter um fator protetor. E como conclusão, ele traz para a gente que uma dieta rica em frutas e vegetais foi associada a um risco reduzido de desenvolver câncer de cabeça e pescoço. E que as políticas públicas são essenciais para fortalecer ambientes que propiciem essa alimentação com alimentos minimamente processados. Trouxe aqui para a gente discutir um pouquinho sobre dietas que não são saudáveis, com aumento do risco de desenvolvimento de câncer também. E aí ele traz para a gente, melhore sua dieta, então coma mais frutas e vegetais,
ricos em fibras e vamos consumir menos alimentos processados, alimentos ricos em calorias com alta densidade energética. Trazendo rapidamente, então, a questão de prevenção de câncer de cabeça e pescoço, né? Eles trazem para a gente reduzir o tabagismo, consumir uma dieta rica em frutas e vegetais e reduzir o consumo de álcool. Quando a gente pensa no câncer de esôfago, as recomendações são similares, então quem fuma tem maior risco de desenvolver o câncer de esôfago, quem come menos frutas e vegetais também, quem está acima do peso e quem consome grande quantidade de álcool tem maior risco de desenvolvimento de câncer de esôfago. Quando a gente pensa no câncer de intestino, então 6 maneiras de prevenção vai trazer para a gente também consumir menos alimentos processados, carnes processadas e carnes vermelhas, manter um peso adequado, consumir mais fibras, reduzir o consumo de álcool, cessar o tabagismo e estar fisicamente ativo. Então, traz também um pouquinho do que a gente discutiu aí na aula. Com relação ao câncer de rim, então também fatores de risco, tabagismo, obesidade, o consumo de algumas drogas e o uso e a presença de algumas doenças renais, e como os 10 passos para a prevenção de câncer vão estar bem similares com os 10 passos para uma alimentação saudável e bem próximo aí de tudo que a gente conversou um pouquinho ao longo da aula. Então, pelo World Cancer Search Fund, os 10 passos para a prevenção de câncer são manter um peso saudável, manter-se fisicamente ativo, consumir uma dieta rica em grãos, vegetais, frutas, feijões, consumo limitado de fast foods, alimentos processados, ricos em gorduras, açúcar, um consumo limitado aí de carne vermelha e carnes processadas, limitar o consumo de bebidas açucaradas, limitar o consumo de álcool, não utilizar suplementos para prevenção de câncer, amamentação para as mulheres, né, que tiverem bebês, e depois do diagnóstico do câncer voltar e seguir novamente todas essas orientações. Então, é bem similar com tudo que a gente viu aí ao decorrer da aula. Quando a gente pensa nos 10 passos para uma alimentação saudável, nós temos fazer alimentos in natura ou minimamente processados como a base da nossa alimentação, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequena quantidade, limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível acompanhado, fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados, desenvolver e exercitar e partilhar atividades culinárias, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora e ser crítico quanto às informações e orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas e comerciais. Com relação às políticas públicas que nós temos hoje, então a gente tem aí os 10 passos para alimentação saudável, mas diversas políticas públicas foram desenvolvidas aí ao longo do tempo. Então, só para a gente citar algumas que a gente já tem visto por aí. Então, a questão do consumo de álcool e direção, o Outubro Rosa, que também é uma política bem estabelecida, a questão de cessar o tabagismo, CELS que promovem a prática de atividade física, Novembro Azul, o AA, né, que é o Alcoólicos Anônimos, alguns estudos para incentivar a taxação de bebidas açucaradas, orientação quanto ao risco da direção e o consumo de bebidas alcoólicas, a Semana do Diabetes, enfim. Então, são diversas políticas que foram desenvolvidas e que a gente observa uma melhora, mas que sempre nós devemos, como profissionais da saúde, orientar cada vez mais as pessoas, né, ao nosso redor, os nossos amigos e familiares, e também os nossos pacientes. Essas foram as minhas principais referências,
Espero ter esclarecido para vocês um pouquinho sobre o que é o Vigitel e a importância que é essa pesquisa aí para nós, tanto na prática clínica quanto no segmento de pesquisa. Letícia, muito obrigada. Foi bem esclarecedora mesmo. Eu acho que o Vigitel, ele é algo super útil para o profissional nutricionista e poucas pessoas divulgam, poucas pessoas falam sobre o Vigitel e sua importância, né? Então foi muito bacana e com certeza foi bem esclarecedor. A gente abre agora para algumas perguntas, a gente ainda tem um tempinho. Tem aqui algumas pessoas elogiando a sua apresentação e eu compartilho aí da mesma opinião. E eu vou começar aqui com uma pergunta para você. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião e experiência, aí, o motivo, por que você acha que essa pesquisa acontece? Bom, pelo que tudo que é divulgado, enfim, a pesquisa acontece tanto porque existe uma meta para a promoção de alimentação saudável e para a redução de doenças crônicas não transmissíveis. Então, existem metas governamentais, enfim, então é um primeiro fator. E o outro é o custo. Então, é mais barato para o governo ajudar na prevenção do que tratar. Então, é mais fácil orientar uma pessoa: olha, é importante você parar de fumar porque tem um alto risco de desenvolver câncer de pulmão. É uma orientação. E outra coisa é eu arcar com o custo de uma internação, por mais que seja no SUS, né? Mas assim, alguém paga. Então, é a internação dessa pessoa, é uma quimioterapia, é uma cirurgia, é esse paciente internado por uma DPOC, internado, enfim. Então, tem os dois fatores, tanto por metas que são estabelecidas, porque a gente quer uma população mais saudável e a população vem envelhecendo cada vez mais. E o outro ponto muito importante é a questão de custos, né? Então, acredito que sejam esses os dois principais fatores. Excelente. E como é que como você enxerga que esses dados podem nos ajudar, enquanto profissionais nutricionistas, no nosso atendimento ambulatorial, no nosso dia a dia com o paciente ali, né? Então, na nossa prática, é importante a gente saber como que está o mundo, digamos assim. Então, como é que a população vem se alimentando? E a gente tem que entender se o nosso paciente é a regra ou se ele é a exceção, né? Então, isso também é um ponto bem importante. Eu tenho um paciente ali que ele faz o que todo mundo faz, ou ele já vem melhorando, enfim. Esse eu acho que é para a gente também entender qual que é o perfil de paciente, o quão esclarecido ele é com relação à exposição a fatores de risco e prevenção. E o outro ponto que eu acho que vale bastante a pena, né, na prática, é mostrar que, então, né, vai ser mais no sentido de doenças crônicas, e não na incidência e na prevalência do consumo e exposição aos fatores de risco. Olha, a gente observa que tantos por cento das pessoas que se alimentam bem tem uma redução aí do risco de desenvolver tal doença crônica, enfim, então olha a importância, né? O excesso de peso, olha o risco de desenvolvimento de câncer, desenvolvimento de outras doenças. Então a gente vai trabalhar com o outro lado. Ó, se continuar desse jeito, o risco é esse. Então vamos voltar aqui. O senhor ainda não tem, ou está predisposto, né? Então vamos voltar e vamos se prevenir. Então também dá para trabalhar dessa forma. Com certeza. Eu vi que você colocou aí na sua apresentação que 74%, né, eles descrevem que 74% das doenças crônicas não transmissíveis, que 74% de mortes no Brasil vem de doenças crônicas não transmissíveis. Esse dado é muito significativo, né? E eu acho que já justifica aí que a gente tenha um olhar anual para esses dados do Vigitel, né? Que eles com certeza vão nos ajudar a trabalhar na prevenção e no convencimento dos nossos pacientes, né? Acho isso bem interessante. E eu vi também que você colocou na sua apresentação, aqui eu estou acompanhando, tem aí o pessoal está dizendo que você esclareceu as dúvidas, que a apresentação foi muito boa, enfim, eu não vou ficar aqui te passando tudo, mas só para ter uma ideia. Depois eu dou uma lida e agradeço já, mesmo sem ter visto, agradeço de coração. A gente que agradece.
Então vamos lá. Eu vi que você colocou, Letícia, que eu gosto bastante desse slide que você utilizou da World Cancer e do IARC sobre prevenção de câncer, né? E junto também com os 10 passos da alimentação, eu vi que você descreveu bem ali. A doença crônica não transmissível, ela vem relacionada à inatividade física, ao consumo maior de alimentos ultraprocessados, bebida alcoólica, excesso de peso. Isso tudo, neste momento em que estamos vivendo aí com a pandemia e as restrições que a gente tem aí, né, com a quarentena, que não são 40 dias, né, são já meses, e isso não só aqui no Brasil, mas vamos falar do Brasil especificamente, porque é a população que a gente atende. É exatamente o contrário, vem acontecendo exatamente o contrário do que todos esses órgãos eles orientam, né? Então as pessoas, a gente tem dados já recentes e atuais de que as pessoas têm consumido mais alimentos ultraprocessados e fast foods, que as pessoas têm realizado menos atividade física, portanto estão muitas delas aumentando peso, o consumo de bebida alcoólica a gente sabe que aumentou. Como é que você acha aí que vai ser? Com certeza o próximo Vigitel vai ser algo bem fora da curva, né? Como é que você acha que nós, enquanto profissionais nutricionistas, o que a gente pode esperar aí para o próximo ano ou para daqui, sei lá, mais um ano, e qual é a sua expectativa e, no seu caso específico, em relação aos pacientes oncológicos, né, que é a sua especialidade, é o que você acompanha? Na prática ambulatorial, a gente já tem visto, então, assim, tem o lado bom e o lado ruim, né? Vamos falar assim, que o paciente oncológico, a gente sempre luta, né, duras forças e vamos tentar aumentar um pouquinho o peso, que a gente nunca consegue. E a quarentena trouxe esse lado positivo, porque acaba, né, os pacientes acabam sendo mais cuidados, porque a família está em casa, então aquele paciente mais dependente tem alguém para estar ali. Então, tem o lado positivo, né? Que daí não é a pessoa que está comendo de uma forma inadequada, é aquela pessoa que a quarentena veio para ajudar ela, né? Que tem mais alguém ali estimulando, enfim, conseguindo fazer o lado positivo e melhorar o peso. Mas a gente também observa que aquele paciente, mesmo oncológico, que a gente precisa trabalhar a perda de peso, para ele poder ir para uma cirurgia, enfim, tem aumentado o peso também. E aí, né, porque eu não saio de casa, eu não consigo realizar atividade física, dentro de casa estou com criança, enfim, acabo pedindo fast food, pedindo comida, como mais, porque eu estou o dia inteiro dentro de casa. Então, a expectativa é que o próximo Vigitel o que a gente viu de positivo aí, que talvez se a gente comparar o próximo ano com esse ano, né, com essa última publicação, talvez tenhamos aí um aumento do consumo aí dos alimentos inadequados, uma piora da alimentação saudável, porque as pessoas não querem sair de casa, e aí você compra uma fruta, uma verdura, um legumes e acaba estragando, e você tem que comprar logo, ou não compra, enquanto se você comprar um biscoito recheado, ele vai ficar ali no armário, e se você não comer, tudo bem, daqui 2 meses ele vai estar ali dentro do prazo de validade disponível. Então, a gente vai, né, eu acho, não é que eu espero, mas é o que a gente tá vendo que vai acontecer, é uma piora aí do tanto de peso quanto de qualidade alimentar. E aí, como a gente pensa em oncologia, o que a gente tem visto aí, muitos médicos falando, enfim, é que nós temos observado que os pacientes têm aberto mão do tratamento também por conta da pandemia. Então, fique em casa e entendeu que esse ficar em casa tem que abrir mão de tudo. E a gente sabe que dentro do perfil oncológico não é assim que funciona. O paciente não pode abrir mão do tratamento, deixar de fazer uma cirurgia, uma quimio, uma rádio, porque está com medo de ir para o hospital. Então, eu ouvi uma frase que é muito forte, mas que é muito verdade. Então, assim, o coronavírus mata, mas o câncer mata até mais do que o coronavírus. Então, dói ouvir isso, mas é a verdade. Então, a gente tem que conscientizar esses pacientes que o acompanhamento é importante e que não adianta a gente, eu não quero ter o coronavírus. Só que você está se expondo a diversos outros fatores de risco para o desenvolvimento de diversas outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, infelizmente, a gente não consegue passar todas as informações para as pessoas que estão em casa, mas o ideal seria que todo mundo se conscientizasse, que é para se prevenir do coronavírus, mas se prevenir de outras doenças também, que matam tanto
quanto o coronavírus. Nosso papel na prevenção cada vez mais importante e significativo para a população geral, né? Uhum. Letícia, acabou nosso tempo, uma pena. Muito obrigada, te agradeço pela sua palestra aqui para nós, foi bem esclarecedora. Com certeza agora as pessoas nossos colegas e outros profissionais da área vão se atentar aí e dar uma boa olhada no Vigitel, que é algo que todo ano ele vem cheio de novidades para nós. E a ideia era essa, né? A gente mostrar o que a gente tem aí e de onde saem também tantas políticas públicas de qualidade, né? De onde vêm esses dados. Muito obrigada, foi um prazer tê-la aqui conosco e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos que participaram, espero ter ajudado, esclarecido. A gente está aqui, né, no intuito de fornecer um pouco mais de informação e qualquer coisa que tiverem de dúvida, enfim, podem entrar em contato pelo Instituto, que daí eles passam um recado, e se precisar a gente conversa de novo sobre o mesmo assunto, que a gente viu que passa tão rápido e é tão bom estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada, boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos e até uma próxima.